A central de mandatos da comarca de Balsas, em 5 meses de funcionamento, cumpriu 5.315 expedientes emitidos pelas unidades judiciais do Fórum Local. A central de mandados foi criada pela Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão e foi instalada no dia 5 de agosto de 2022. A central de mandados da comarca de Balsas, ela foi instalada no mês de agosto do ano passado, mais precisamente dia 4 de agosto. Ocasião em que estiveram acompanhando a instalação o desembargador-presidente do tribunal, o desembargador Paulo Velton, o desembargador corregedor, o desembargador Frois. E para nós da comarca de Balsas foi uma grande solução, principalmente no que toca à agilidade da tramitação dos feitos, né? Para vocês terem uma ideia, de agosto até a presente data, foram cumpridos mais de 5.000 mandados judiciais, uma quantidade, digamos assim, surpreendente, positivamente. Responsável aí por 6 varas, 5 varas e um juizado, ocasião de que os processos então passaram a ter um andamento mais célere, exatamente porque o oficial de justiça agora ele fica circunscrito, ou seja, ele fica vinculado a determinados bairros, determinadas regiões que nós chamamos de distritos. Então, com isso, facilita o deslocamento desse oficial, facilita a diligência que ele vai realizar e facilita encontrar a pessoa que deva ser localizada. A central de mandados da comarca de Balsas, em 5 meses de funcionamento, cumpriu 5.315 expedientes emitidos pelas unidades judiciais do Fórum Local. A central de mandados foi criada pela Corregedoria Geral de Justiça e instalada no dia 5 de agosto de 2022. Então, aquelas medidas, como por exemplo, medidas protetivas de urgência, então a gente já consegue cumprir hoje no mesmo dia, assim que a decisão é emitida, decisões que estavam aguardando também em termos judiciários, com um oficial de justiça exclusivo para aquele termo, a gente consegue já viabilizar aqui, no caso, o veículo, para que esse oficial de justiça possa fazer esse deslocamento. E sendo apenas um oficial naquele bairro ou naqueles bairros, naquela região que está determinada, fica mais fácil dele conhecer também as ruas, as casas, os endereços e saber exatamente como encontrar as pessoas que devam ser localizadas. Não duvidando também de que hoje também é possível localizar pessoas através dos aplicativos de mensagens, do WhatsApp. Então, muitas intimações são feitas também de forma eletrônica. Então, o que facilita, o que agiliza o andamento, principalmente dos processos judiciais aqui na comarca. A comarca de Balsas atende uma população de quase 130 mil habitantes, distribuída em 5 municípios, em uma área territorial de 10 mil quilômetros quadrados. São 6 distritos representados em 45 bairros e um plantão judiciário, que funciona de segunda a sexta-feira, no horário noturno e aos finais de semanas e feriados. Uma avaliação um tanto quanto negativa, antes dessa instalação, e a gente já conseguiu um índice de agilidade de tempo, de redução de tempo de processo muito significativo. Por exemplo, nos processos criminais dos quais eu sou responsável, antes a gente passava de 3 a 4 meses para que a parte acusada fosse citada, por exemplo, da ação penal, da existência daquela ação penal. Hoje, em menos de 30 dias, a parte já é citada, o que significa dizer que ela pode responder àquela ação penal, pode apresentar sua resposta e a audiência pode acontecer. Resolvendo tanto do ponto de vista do acusado, porque o processo é célere, vamos supor que ele esteja preso ou esteja solto, mas quer resolver sua pendência com a justiça, e resolve também do ponto de vista da vítima, que não precisa mais ficar esperando longos anos para que possa ser colocada numa audiência onde ela já vai ter esquecido, por exemplo, dos fatos, e o que vai dificultar, inclusive, a produção da prova. Então, essa central, ela interfere positivamente, uma vez que ela agiliza o cumprimento dos processos e reduz essa nossa demanda judicial, para que isso a gente consiga entregar celeridade, entregar justiça e estar próximo do cidadão. O juiz da 4ª Vara ressalta ainda a execução dos júris populares, que vem dando ainda mais celeridade aos processos que estavam parados. Nós temos um passivo ainda de mandados judiciais que estavam anteriormente vinculados aos oficiais quando eles estavam nas varas, Para cada um desses mandados antigos, nós fizemos um plano de trabalho, estamos juntamente com os oficiais de justiça procurando diligenciar nesse cumprimento. Esse plano de trabalho, a previsão de que até março esses mandados antigos, antes da central, sejam devolvidos às secretarias, ou seja, devidamente cumpridos, diligenciados pelo menos, para que então a gente possa colocar em dias.
Quanto à questão da tramitação, dos próprios processos em si, da agilidade, hoje a gente está numa situação muito positiva, porque das 6 unidades judiciais em Balsas, todas têm juiz, então começamos o ano aí com 6 magistrados em todas as unidades, o que já significa dizer que os processos vão andar, ou seja, vão ter audiências, vão ser julgados, e mesmo aqueles que têm uma quantidade maior de processos, os juízes estão empenhados, estamos nesse momento em correição, né? Ou seja, um procedimento onde a gente verifica esses processos exatamente atrasados, aqueles que estão há mais tempo parados, e proferimos em cada um deles um despacho agilizando o cumprimento, determinando aquela providência que tem que ser feita, uma sentença, uma decisão, um andamento processual, para que de fato o processo caminhe para o seu fim. Então o processo ele tem que ter começo, meio e fim. Então a gente está trabalhando com essa perspectiva de chegar até o final do ano julgando os processos mais antigos com prioridade e respondendo também à demanda atual da sociedade, atual da comunidade, principalmente naquilo que é urgente, naquilo que são as demandas de saúde, de pessoas presas, violência doméstica, infância e juventude, crimes contra o idoso, né, crimes contra a criança e adolescente também. Sim, a Central de Mandados também atende os plenários de Tribunal do Júri. Esse ano nós vamos ter alguns mutirões de Tribunal do Júri. Nós já temos, eu fiz o levantamento hoje, nós já temos 12 processos já prontos só para ser julgados no Tribunal do Júri. Eu já solicitei apoio dos meus colegas magistrados aqui também para me ajudar a presidir esses júris, né, porque se for eu sozinho não consigo dar conta, né, de resolver, porque o júri dura praticamente um dia e alguns duram mais de um dia, né, dependendo do caso, né. Mas geralmente vamos supor que seja um dia, então a quantidade de processo é elevada, além dos júris tem as audiências normais. Então pedi auxílio aos colegas, todos me atenderam muito bem e nós já estamos agendando esses júris. E nesse primeiro semestre nós já vamos zerar todo o passivo de júri que nós temos e também já cumprir com prioridade aqueles julgamentos das pessoas que porventura estejam presas.